Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, domingo, 17 de setembro, 24º domingo do tempo comum. Dia do Senhor, dia de reunir a nossa família em torno do altar para celebrarmos o dia da ressurreição. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então, a cada domingo, nós devemos testemunhar essa alegria. E é um dia particular para meditarmos a Lexio Divina, já nos prepararmos para a Santa Missa e beber da sua graça, a graça da palavra. E esse mês de setembro é o mês da Bíblia, o mês da palavra. Então, mais ainda, você é convidado a ser fiel diariamente à palavra de Deus, se tornando não só um fiel diariamente, mas também um evangelizador. Eu sempre tenho falado dessa graça de, nesse mês, ajudarmos outras pessoas a tocarem na graça da Lexio Divina, esse método de oração que a igreja nos oferece, que é a leitura orante da palavra de Deus. Então, você é convidado a oferecer uma Bíblia, um compêndio, aqueles que ainda não têm, que não conhecem, mas, sobretudo, você é convidado a ser fiel, a testemunhar, a partilhar as graças que a própria palavra de Deus, ela faz no nosso coração e no meio de nós. E eu quero neste dia fazer um convite para aqueles que nos acompanham aqui do Rio de Janeiro, que no final do mês de setembro, agora dia 29 e 30 de setembro, 1º de outubro, nós teremos o Festival das Famílias, edição aqui do Rio de Janeiro. Então, você é convidado a estar conosco de forma presencial. E o festival, ela atinge não só as famílias em si, os pais, mas as crianças, os jovens, adolescentes e os avós. Também estar conosco nesse final de semana, beber da graça de Deus e, sobretudo, ser transpassado pela sua palavra. Então, deixo o convite para você que está nos acompanhando a participar desse tempo forte de graça, que é o nosso Festival das Famílias. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do Eclesiástico. O rancor e a cólera também são abomináveis. O pecador os possui. Aquele que se vinga encontrará a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta de seus pecados. Perdoa ao teu próximo a injustiça, e então, ao rezares, ser-te-ão perdoados teus pecados. Um homem guarda rancor contra o outro. Do Senhor pedirá cura? Para com seu semelhante não tem misericórdia, e pede o perdão de seus pecados? Ele, que é só carne, guarda rancor, quem lhe obterá o perdão dos seus pecados? Lembra-te do fim e deixa o ódio, da corrupção e da morte, e observa os mandamentos. Lembra-te dos mandamentos e não tenhas ressentimento do próximo, da aliança do Altíssimo, e não consideres a ofensa. Então, é já um puxão de orelha essa primeira leitura, porque muitos desses sentimentos que o Senhor vai falar hoje, muitos de nós, ou melhor, todos nós, trazemos uma hora ou outra no nosso coração. E aí o Senhor começa já fazendo a exaltação, dizendo: o rancor e a cólera devem ser abomináveis do nosso coração. Então, pedir ao Senhor, neste domingo, a graça dessa mansidão, desse coração que é manso, desse coração que não guarda, que não retém o rancor, que não retém a raiva, a cólera, a ira. E aí ele vai fazer toda uma exortação a cada um de nós. Ele diz assim: um homem guarda rancor contra o outro, e do Senhor pedirá cura? Meio que contraditório. Como eu vou pedir ao Senhor a cura se no meu coração há rancor, há ódios, há sentimentos ruins que não agradam o coração de Deus, e eu não sou capaz, diante do Senhor, de pedir a cura? E ele vai dizer: para com o seu semelhante ele não tem misericórdia, mas ele pede o perdão dos seus pecados. Então, outro puxão de orelha. Eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, seja misericordioso comigo, que o Senhor não haja segundo as minhas faltas, as minhas falhas, mas eu não quero ter misericórdia do meu irmão, daquele que está ao meu lado, daquele que caminha comigo. Então, ele vai exortar como pode, não ter misericórdia do semelhante, mas pedir perdão dos seus pecados. Ele que só é carne e guarda rancor, quem lhe obterá o perdão dos seus pecados? Lembra-te do fim e deixa o ódio. Então, o Senhor nos exorta: tira do vosso coração o ódio, a mágoa, aquilo que fere o teu coração. Da corrupção e da morte, observa os mandamentos. Lembra-te dos mandamentos e não tenhas ressentimento do próximo. Então, peçamos ao Senhor, de fato, um coração de perdão, um coração bondoso, misericordioso, que não guarda o rancor e que não transmite ao outro aquilo que nós trazemos no nosso coração, fruto do nosso pecado, fruto das nossas fragilidades. O salmo de hoje é o Salmo 102. Bendize ao Senhor a minha alma, e tudo que há em mim ao seu nome santo.
Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa a tua culpa toda e cura todos os teus males. É Ele quem redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. Ele não vai disputar perpetuamente e seu rancor não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos erros, nem nos devolve segundo nossas culpas. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte seu amor por aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Então, neste dia, somos convidados a bendizer ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. A começarmos este domingo do Senhor, glorificando o Senhor por tudo que Ele é, tudo que Ele faz e tudo que Ele realiza. O Senhor realiza cura no meio de nós. Ele cura os nossos males. Ele nos coroa de amor e compaixão. Então, só por isso nós já temos motivos para agradecer ao Senhor pela sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia com cada um de nós. E percebemos que o Senhor não nos trata conforme os nossos erros. Olha que bonito, né? Imagina se o Senhor tratasse cada um de nós de acordo com as nossas faltas, as nossas falhas e os erros que nós cometemos. Não sobraria ninguém. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, né? E de fato, Ele nos ama, Ele nos perdoa. E Ele estende a sua mão para recomeçarmos conosco sempre. A segunda leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser Senhor dos mortos e dos vivos. É uma pequena palavra, né, de São Paulo ali, a carta aos Romanos, mas é muito bela, porque vai justamente frisar essa graça dessa vida, dessa ressurreição, qual nós somos chamados a viver. E essa certeza do Senhor, que nos ressuscita, que deseja a vida em nós diariamente. O evangelho de hoje é o evangelho retirado do livro de São Mateus. Então Pedro, chegando-se a Jesus, perguntou-lhes: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendesse juntamente com a mulher e com os filhos, e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhes: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e agarrando pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo antes. Retirou-se e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogastes. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Eita, o evangelho de hoje já é muito claro e nos dá uma lição. Já no início, Jesus é questionado, né? Quantas vezes nós devemos perdoar? E ele já responde: 70 vezes 7. Então, ou seja, o perdão ele deve ser infinito, porque o Senhor nos perdoa todos os dias. Todos os dias nós ferimos o coração de Deus, não tenho dúvida. Todos os dias nós negamos o Senhor, todos os dias temos a tentação de traí-lo. E o Senhor, mesmo assim,
perdoe e age com misericórdia. E aí, para ilustrar essa graça do perdão, ele vai dar o exemplo dessa parábola deste homem, deste servo que devia e que foi até o seu patrão, o patrão que queria ser, né, castigá-lo por aquilo, e ele que roga, suplica, porque ele tem família, filhos, ele pede um tempo, né, dizendo: Senhor, dai-me o tempo que eu pagarei a tua dívida. E esse Senhor foi misericordioso, né, teve misericórdia, perdoou e deixou que de fato ele pudesse seguir para poder pagar a sua dívida. Este mesmo homem que foi misericordiado, que foi perdoado, não teve a capacidade de exercer o mesmo perdão e a mesma graça. E encontra um que estava lhe devendo. E aí ele vai ter essa atitude, né, de não aceitar o pedido, a súplica daquele devedor. E aí a gente faz uma leitura dizendo: nós todos os dias queremos pedir que o Senhor nos perdoe. Todos os dias queremos pedir a graça de Deus, que Ele tenha misericórdia conosco, paciência, que o Senhor haja com o seu amor, que não haja com a vingança, com a justiça. Mas nós temos dificuldade de exercer a mesma misericórdia. E foi exatamente isso que este homem viveu. Ele foi misericordiado, ele foi perdoado, mas ele não teve a capacidade de exercer o mesmo perdão e a mesma misericórdia. Então, neste domingo, somos convidados a uma reflexão. Como está o meu coração diante do perdão e da misericórdia que eu sou convidada a dar ao outro? Você certamente faz a experiência de ser perdoado e de ser amado por Deus, não só por Deus, mas pelos teus na tua casa, pelo irmão de comunidade. Quantas vezes na nossa vida comunitária nós passamos pela experiência do irmão que age com o seu amor e a sua misericórdia, que aceita o nosso perdão das nossas faltas, mas às vezes nós temos dificuldade de exercer o mesmo. Então, que neste domingo, o dia do Senhor, peçamos a graça de ter esse mesmo coração, porque a palavra vai dizer, né? Assim o meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Então imagina, se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão, o Senhor agirá da mesma forma comigo, né? Ou será um Deus que não olhará a minha súplica, mas agirá conforme o meu coração vive hoje para com os meus irmãos. Então, que neste dia peçamos ao Senhor toda a graça, que tire do nosso coração o ódio, o rancor, a ira, a fúria, né, a falta de perdão, a insegurança, e que possamos ter esse coração que reconhece o amor de Deus e que também é capaz de amar e de perdoar o outro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, que neste domingo, neste dia que reunimos a nossa família, dia do Senhor, dia de nos encontrarmos em volta da mesa da Eucaristia, peçamos essas graças para cada um de nós. Tenhamos um santo domingo neste dia e que Deus os abençoe.